Vamos para a reflexão, então, né? Ok. Eu leio a reflexão? E se você vai querer compartilhar alguma tela? Não? Ou Não, 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 Carlos, né? não. Beleza, então. Vamos lá, então. Então, Pode vamos ler, lá. pode ler. Existe a comunicação perfeita? A jornada evolutiva do ser pode ser percebida nas diferentes óticas que acompanham a sua existência. Uma dessas óticas é a comunicação entre os seres. O homem tem necessidade de passar ideias a outro homem, pelos mais diferentes motivos, desde cuidados com a sobrevivência até meras informações de conhecimento. Os ruídos, os gritos, os sons, as palavras, as frases e as descrições das situações são as formas de comunicação. Essas também caminharam no sentido de evolução. Isto posto, pergunta-se: qual será a forma perfeita de comunicação, onde a transferência da ideia do emissor é feita com exatidão até ser recebida pelo receptor? Muito boa essa reflexão, né? O título dela já me chamou a atenção quando ele faz o título como uma interrogação, né? Existe a comunicação perfeita? Aí eu me lembrei, né? Quando a gente estuda na área da comunicação, existe uma dinâmica que se tornou até que popular. Você junta um grupo de pessoas, né? Passa a informação para um deles e ele vai repassando a informação primeira. Quando chegar na última pessoa, pouca coisa restou da informação que foi dada ao primeiro. Vocês já ouviram isso? Já viram? Então, o que o emissor passou, o receptor recebe de acordo com as concepções dele, com o conhecimento dele, e transforma toda essa primeira informação. E assim por diante, e assim por diante. E aí a gente vê também por que na humanidade existem tantos problemas de comunicação e conflitos por conta desses problemas, né? Eu penso que é um tema que a gente deve pensar assim, sempre, durante os acontecimentos da nossa vida, do dia a dia. Marineu, eu fiz já essa dinâmica e ela foi feita de duas formas. Uma que você passava a informação, mas não podia pedir o feedback. E a segunda, você podia. Então, não entendi direito. Então, me explica um pouco melhor a questão. Você vê que quando existe esse feedback, a comunicação final ela fica bem mais próxima do que era a inicial. Não fica igual, mas bem mais próximo. Quando não tem, gente, chega a outra coisa, completamente diferente. Completamente diferente. Prova, né? Prova de que a gente tem que falar e ouvir e ainda discutir ideias sobre, né? Sim. Porque cada um de nós recebemos uma informação e quando a gente dá essa informação, a gente pensa que está passando e todo mundo está recebendo igual. Todo mundo interpretou da mesma forma. Não é isso que acontece, né? Interessante mesmo. Muito bom. Eu penso que a gente, eu sei que essa reflexão a gente não vai ter tempo de desenvolver e é motivo sempre para pensar aí no período de uma aula para outra, mas é interessante esse aspecto da comunicação quando a gente percebe que numa comunicação, quando não se tem a intenção de vencer a discussão, por assim dizer,
você consegue um resultado muito mais satisfatório, né? Então, o Fabiano colocou algo que, digamos, nos lembra a empatia, né? Ou a alteridade, quer dizer, a empatia no sentido de observar quem é o receptor e a alteridade de respeitar os seus conceitos, né? Então, me faz lembrar aqui que a gente tem muito que avançar em termos de humanidade, em termos de civilização, né? E a comunicação, eu penso que é o termômetro. Tanto é que a gente ainda usa arma, né? Quer dizer, usamos armas ainda para se comunicar, para ser superior ao outro, enfim, para vencer. Enquanto que a gente, com certeza, tem outros instrumentos, né? Outras ferramentas para poder se dar bem com o semelhante, né? E aí, só completando, vamos lá. Se existe a comunicação perfeita, para mim é a telepatia, né? Alguma coisa mais assim, de forma que você consiga sentir o que eu estou sentindo, né? Aí você vai conseguir entender melhor o que é que eu estou passando, né? Então, talvez, né, que eu imagino que a comunicação dos entes superiores, ela não necessita mais dessa coisa física, né? É muito mais o sentimento, é muito mais essa telepatia mesmo, essa junção, né? Mas assim, né, à medida que o espírito vai evoluindo, a língua também vai crescendo e vai se expressando, né? De acordo com essa evolução, de acordo com o sentimento dele, né? Dizendo em homem. Então, à medida que o homem for evoluindo, a comunicação também vai se aprimorando. É isso. Então, essa reflexão... E é isso que nós vamos discutir hoje, né? É mesmo. E a reflexão fica, então, né, para a semana, né? O primeiro item, a introdução do capítulo Mediunidade, né? Alguém pode ler para a gente? Eu posso. Ótimo. Este capítulo tem como objetivo o entendimento da comunicação entre espíritos que estejam encarnados, desencarnados, ou entre desencarnados e encarnados. O meio físico material pode inexistir e a comunicação se faz. Como? A resposta a essa pergunta é que vamos investigar nesse capítulo. A comunicação se utiliza de palavras ou de imagens numa conversa entre duas pessoas. Um filme transmite imagem e som, mas o cinema mudo somente imagens e, por vezes, frases. Imagens são linguagens universais, enquanto palavras se inserem no contexto de uma língua. Dois indivíduos que falam línguas distintas não conseguem se comunicar por palavras, porém, podem fazê-lo utilizando de imagens. A pergunta que se coloca é se as imagens podem representar as abstrações como as emoções. Façamos um exercício associando uma virtude a um objeto ou a uma pintura ou a um quadro. Eu também, quando estava lendo essa introdução, achei fantástico aqui colocar a mediunidade como uma forma de comunicação. E aí também a gente vai para a ideia de que, veja bem, a nossa educação enquanto formação também acadêmica, ela não abrange tanto, ela restringe a comunicação entre os homens, né? O que é colocado aqui, entre os encarnados. E quando Kardec diz que o Espiritismo vai além, nós temos um exemplo aqui, na comunicação.
o espiritismo tem a mediunidade como uma forma de comunicação que alcança o espírito não só encarnado, né, o homem, como o espírito também desprovido do corpo, desencarnado. Então, reporta-nos também refletir como nossa educação ainda é materialista, puramente materialista, porque considera o homem físico somente, né? Orgânico, o homem por si mesmo, por si só. Não sei se é assim que fala na filosofia, mas ele não considera ali um ser além do que se vê, se tem o homem, o corpo, né? Seria o homem nas instâncias biológicas e psicológicas, por assim dizer, não contempla a instância espiritual. Não contempla o ser, né? O ser, a essência do ser, o que o Espiritismo estuda e traz para nós, né? Como conhecimento. Isso daí é muito, muito mesmo. A comunicação, ele coloca aqui como a linguagem sendo restrita apenas pela língua, né? Então, pessoas de diferentes culturas, diferentes lugares, não conseguem se comunicar pela língua. Você não conhece a língua do outro, não há comunicação. Mas existe o recurso da imagem, né? E a imagem é uma forma universal de comunicação. Algumas imagens, ela se faz entender em todos os tempos, em todas as culturas, né? Em todos os lugares. E aí ele desafia, no final do texto, ele fala assim, será que as imagens, elas contemplam as nossas emoções também? Né? As nossas virtudes, que são já qualidades adquiridas? Então, a primeira instância, eu pensei assim, hoje, nós temos a internet, que tem as redes sociais, que tem aqueles emojis, né? Emojis. As pessoas não precisam nem falar, mostra uma carinha lá, sabe se você está chorando, se você está feliz, se você está concordando, né? Então, isso prova que a imagem é uma comunicação efetiva, né? Uma comunicação que funciona. O Alan, no tempo aqui, olha, ele até falou para a gente, imagina uma pintura, né? É mais, né? Você tinha que se concentrar mais, se reportar a uma cultura, tal. Mas ele desafia aí, alguém lembra de faz um exercício, né? Associando uma virtude a um objeto, né? Para que haja a comunicação, para que um consiga transmitir para o outro o que quer, né? Eu acho assim, como em toda língua, né, a imagem, a partir do momento que ela segue um padrão, né, igual você falou, o emoji. Os emojis são padrões, e é um padrão que a humanidade aceitou. Então, eu vou dar um outro exemplo. A pomba branca. Se você mostrar a pomba branca, as pessoas vão pensar em paz. Porque é um símbolo que foi difundido para isso. Então, a imagem ela pode sim estar vinculada a a uma virtude, desde que isso tenha sido estabelecido como padrão. É assim que eu entendo. Porque na arte, né? Bem lembrado você, porque na arte os pintores se expressavam através de seus quadros, né? O que não significa que todos que viam os seus quadros entendia o que o artista queria transmitir, né? De
dependendo da época desse artista, dependendo do pensamento dele, da vontade dele. É interessante que a gente tá buscando padrões universais, mas o desafio aqui é encontrar a comunicação perfeita. E, de certa forma, o cinema mudo se comunicou, né? A gente tem o cinema mudo com imagens, é claro, em movimento, a produção, mas consegue se comunicar com todas as culturas. Isso mesmo. Mas eu acho difícil no nosso mundo conseguir uma comunicação perfeita, né? Uma vez que não somos, né? É interessante, um termômetro disso é o Esperanto, que não emplacou. Quer dizer, surgiu aí, inclusive, essa possibilidade de uma linguagem universal, mas, enfim, parece que é démodé, está em desuso. Né? Ô, Mauro, mas você me lembrou uma coisa, olha. Há algum tempo, num dos nossos grupos, não é esse nosso grupo, mas num outro grupo de turmas anteriores, eu fiz um comentário e alguém respondeu aquele comentário. Quando eu li aquele comentário, eu falei, poxa, ela está discordando de mim de forma até grosseira. E eu falei, não vou nem responder, né? Para não ficar essas briguinhas de WhatsApp, eu acho terrível isso. Passados uns 3 dias, eu voltei e olhei de novo o que ela tinha respondido. Ela estava concordando em gênero, em número e grau com aquilo que eu tinha dito. E na hora que eu li, eu imaginei uma outra coisa. Você vê, então, até a mesma mensagem, dependendo do momento que você lê, você pode ter uma opinião, né? Então, assim, essa comunicação perfeita que o Felipe falou, é assim, porque não é a palavra em si, mas o tom de voz que eu utilizo, né? A maneira como eu abordo, às vezes uma palavra que eu vejo de um jeito, o outro vê de outro, né? Dependendo da região, dependendo, do idioma. Então, assim, é muito complicado, né? Então, eu acho que a gente está longe, a gente está próximo, né? A gente já caminhou bastante, mas ainda tem um longo caminho, né, a percorrer. Eu acho que a escrita do WhatsApp, por exemplo, essa conversa de WhatsApp é uma coisa muito perigosa. E eu já me peguei tendo algumas reações, porque é totalmente interpretativo tudo aquilo que você escreve. Eu, por exemplo, às vezes eu faço as brincadeiras que eu faço aqui, pessoalmente, eu faço que eu escrevo, e a pessoa ela vai interpretar do jeito dela. E daquele jeito, às vezes, ela está interpretando como uma forma agressiva que eu estou fazendo, sendo que eu não estou fazendo da brincadeira. Então, assim, eu estou tendo muito cuidado. Eu prefiro, às vezes, gravar áudio e mandar no WhatsApp, digitar. Porque a entonação, às vezes eu ponho, por exemplo, um monte de exclamação. Eu sou exagerada, eu gosto de exclamação. A pessoa pode entender aquela exclamação como uma agressão, entendeu? Que eu estou gritando, que eu estou querendo enfatizar. E às vezes não. Então, assim, a interpretação é muito difícil. E a interpretação, ela vai do dia da pessoa, de como a pessoa está passando, do que ela está, alguma coisa que tem acontecido ali no momento, dela está lendo rápido, correndo. Hoje a gente faz 1000 coisas, a gente não fica em estado de presença, a gente não lê aquilo, ela fala em vários grupos ao mesmo tempo. Então, é muito complicado. E, assim, a comunicação, ela está cada vez pior, assim, porque está tudo muito rápido, e as pessoas não têm tempo de ler, de pensar, aí já interpreta do seu jeito. Eu também, às vezes, interpreto o que o outro fala. Às vezes as pessoas são muito... pessoas de exata, normalmente, são muito assim, né? Sim, não, pá. Você fala, poxa, mas como assim? Ela vai responder só isso? Né? Nas aulas gravadas, eu já tive essa sensação. Poxa vida, fulano falou tal coisa, né? Aí quando eu vou ver a gravação, eu falo, nossa, ele falou uma coisa completamente diferente, eu respondi outra que não era diferente do que ele tinha perguntado, né? Então, imagina no dia a dia, né, quando a Marineusa falou essa brincadeira do telefone sem fio, né?
como, porque não é tudo que está gravado, né? Tem coisa que você falou e foi embora, né? Então, quantos problemas ou quantas coisas, né, a gente arruma por causa dessa questão da comunicação, né? A nossa comunicação ainda está muito ligada com as nossas emoções, né? Então, a gente reage segundo estamos em equilíbrio ou não, né? E realmente é assim mesmo. Você lê uma coisa, tem aquele impacto, depois você fala assim, não foi bem isso, né? Que eu li. Isso, exatamente. É E isso Uma lembremos, mesmo. sugestão. Perdão, Fabiano, é só uma sugestão. Sugestão é comunicação não violenta. Isso. Marshall Bittencourt Rosenberg. É muito interessante, digamos, o projeto, né, que esse americano desenvolveu. e lembremos que a gente sempre está em evolução. Então, se você ler um livro hoje e pegar esse mesmo livro e ler amanhã, teremos interpretações diferentes, porque nós estamos em movimento. Na comunicação isso também acontece, gente. Heráclito, Por isso, é Heráclito falando através do Fabiano. e aí eu volto porque eu falei no começo. Assim, eu acho que a gente tem que olhar as coisas mais pelo lado positivo. Mesmo que você sinta que ela quis te agredir, pense que não, que ela quis te ajudar. E aí a sua visão vai ser diferente da comunicação. Isso aí. Aí tá aí Legal. uma deixa. Eu acho que ouvir também sem julgamento, porque de repente você está ouvindo de uma pessoa e você já pré-julga aquela pessoa e aí está pensando que ela está te agredindo também. Acho que tem que Só fechar esse pedacinho, desculpa, Maria. Fechar esse pedacinho com aquilo que o Mauro falou. A gente não deve estar sempre em competição, né? É usar mais a dialética, né? Tese, antítese, síntese, né? Do que ficar tentando, porque às vezes eu não preciso ganhar a discussão, a gente precisa chegar numa ideia melhor, mesmo que eu seja perdedor, não tem problema, né? Aí você me ajudou, né, Fabiano? Porque aí você me mostrou que eu estava errado, bacana, né? Agora eu tenho que ficar brigando, dando murro em ponta de faca só para dizer que eu estou certo. Puxa, não combina com filosofia isso, né? E no final das contas a gente sempre está evoluindo, né? A lei do progresso. E tem a linguagem corporal também, né, gente? Às vezes você está falando alguma coisa, mas você está fazendo expressões, você está se comportando de uma forma que a outra pessoa consegue ler também aquilo lá, que às vezes não condiz com o que você está falando. Mas, Ana, às vezes é da pessoa isso. Às vezes você acha que ela está sendo agressiva, mas é natural dela ser daquele jeito. Por isso que eu falo assim, se eu tiver que ter um preconceito, que eu tenha um preconceito bom. Eu olho para aquela pessoa sempre com a visão de que ela quer me ajudar. Porque aí eu acho que já é a primeira porta para a comunicação ela acontecer bem. Beleza. Vamos lá, Marineuza. Vamos ver, então, né? Busca da comunicação perfeita. Não, Marina. A gente está falando tudo em visão, e os cegos, então? Eles errariam menos na comunicação do que quem enxerga? Porque quem enxerga vai enxergar desviado? Eu penso que eles têm uma percepção, né, aguçada, eles sentem em torno deles o clima. É isso que eu ia falar, assim, eles deixam de ter uma percepção maior para a visão, para evoluir outras, né? Meus irmãos, por exemplo, eles não enxergam direito, eles têm 30% de visão. Então, a audição deles é muito mais aguçada que a minha. Então, eles conseguem perceber coisas que para mim passa desapercebido. O olfato também, né? Olfato. Eu acho que essa questão mesmo da energia, de sentir o que está ao redor. Então, isso é muito interessante do ser humano, porque
a inteligência que a gente tem é algo fenomenal, assim, a gente consegue se adaptar muito às coisas. Então, o que acontece é que ele vai desenvolver esses outros sentidos. Maravilha, minha gente. Marineuza, você tem 45 minutos para... Não eram 2 aulas esse capítulo? A gente fica atrapalhando ela. Eu só falo demais, viu, Marineuza? 19.2, a mediunidade, definição e tipos. Agora sim, agora quero ver todo mundo que queria falar, agora quem vai ler aí o Eu tema? falo, Vamos lá, leio, então, Maria. professora Marineuza. Ai, Maria, obrigada. Médio quer dizer medianeiro, intermediário. E mediunidade é a faculdade humana, natural, pela qual se estabelecem as relações entre os médios e espíritos. Desenvolve-se naturalmente nas pessoas de maior sensibilidade para a captação mental e sensorial das coisas e fatos do mundo espiritual, que nos cerca e nos afeta com vibrações psíquicas e afetivas. O aparecimento da mediunidade se efetua principalmente em períodos chamados ciclos mediúnicos. O primeiro é na infância, dos 4 aos 8 anos de idade. O segundo se realiza da adolescência, entre 12 e 14 anos. O terceiro ciclo, dos 18 aos 25. E o quarto é o último, após a maturidade, quase no final da existência terrena. Para efeito didático, Kardec classifica em mediunidade de efeitos inteligentes na parapsicologia conhecido como psigama, e mediunidade de efeitos físicos como psicapa. Os primeiros destacamos a vidência, a audiência e a psicofonia, enquanto no de efeito físico teríamos as materializações e as movimentações de objetos ou do próprio corpo. Ainda tem esperança dessa, falou que até na maturidade, né? Então quem não encontrou ainda tem chance de... Acho que todos nós aqui desse grupo, né? Eu tenho não chance. perca a esperança. Vamos se encontrar com ela ainda, então. Eu Só na outra vida. Esses ciclos aqui, pegando deles, então, eu penso que eles não devem ser entendidos assim de forma fechada, estanque, né? Esses ciclos devem acompanhar o ciclo do desenvolvimento físico, tá? E que tem algumas diferenças entre a criança, o jovem, depois o velho vai ter algumas semelhanças, né? E deve ser visto assim, como ciclos de desenvolvimento, tá? Comparados aos ciclos de desenvolvimento do corpo. Se alguém quiser falar, por gentileza, tá? Me interrompam aí. Então, quando ele define mediunidade, eu anotei aqui, a mediunidade, então, é a faculdade que permite que a gente faça essa comunicação entre nós e os espíritos desencarnados. Olha só que faculdade magnífica, né? E essa faculdade, ela é uma faculdade humana natural. Ela é uma faculdade natural. O médium, então, é aquele que tem o médium, eu anotei aqui, somos todos nós, diz Kardec, todos somos médiuns, todos. Por quê? Porque durante o período que nós estamos encarnados, nós temos
relação com o plano espiritual, tá? Nós mantemos relação permanente com os desencarnados, porque enquanto encarnados continuamos a ser espíritos, né? Apenas tendo um corpo. Kardec apenas distingue a mediunidade entre os efeitos ostensivos, aqueles que provocam efeitos que possibilita a todos perceberem, a todos, não, né? O médium provoca aquele efeito, aquela manifestação ostensiva que Kardec deu o nome. Mas aqueles que não provocam esses fenômenos também são médiuns. Todos nós somos médiuns. Em maior ou menor sensibilidade. Então, eu até anotei aqui quando uma pessoa falou da mediunidade e atribuiu a um dom, né? Quando a gente fala, olha, a mediunidade é um dom, então eu tenho que aproveitar. Kardec diz que todos nós temos essa faculdade, porque ela é inerente ao ser humano. E as nossas faculdades e os nossas escolhas, ou a nossa vida, tá? Ela não pode ser determinista. A gente não pode fazer as coisas por achar assim, que foi determinado a mim fazer aquilo. Não sei se eu estou me fazendo entender, tá? Vocês, por gentileza, me interrompam aí, porque eu estou um pouquinho nervosa. Na verdade, eu tenho uma dúvida. Que aqui ele fala da comunicação, né, do médium com o espírito, e a gente entende isso como um espírito desencarnado. Mas quando a gente tem aquela comunicação através do sentimento entre a mãe e o filho, à distância, né, não seria também uma mediunidade? Eu penso que está aí na frente, a gente vai falar nisso, tá, Fabiana? É a faculdade que a gente tem, que no Espiritismo coloca como uma faculdade humana, que nos coloca em contato com o outro, né? E sendo espírito com o outro espírito, tanto encarnado como desencarnado. Então, nós não temos relação com o outro encarnado também, como espíritos, durante o sono do corpo, né? Exato, isso aí. Existem os fenômenos que Kardec descreveu aí. Afinal de contas, nossa essência é o espírito, né? Então... somos espíritos, não deixamos de ser porque estamos encarnados, né? Então, vejo assim, se a gente colocar a faculdade como um dom, né? Dependendo da conotação desse dom, pode vir como uma habilidade nos atribuída, um presente ou não, né? Depende de como eu receber isso. E a mediunidade, ela não nos é dada, tá? Ela é desenvolvida, é uma faculdade que o espírito desenvolve enquanto encarnado, ele trabalha com ela, ele utiliza da mediunidade, porque também ela depende da constituição orgânica, né? Uma mediunidade com maior ostensiva que seja, depende da organização física também, segundo Kardec, né? Eu acredito que o termo dom que foi colocado é no sentido de talento, né? Como foi dito, a mediunidade é natural, é da natureza,
natureza do humano, portanto, qualquer outra condição, até uma habilidade, a gente pode dizer assim, não deixa de ser um talento, né? Não. E desde que a gente o tenha, enfim, então que a gente faça bom uso desse talento. No que o Fabiano levantou a questão, a gente difere aí, a mediunidade é no sentido de haver uma intermediação na comunicação. Então, há uma comunicação de um espírito através do médium. No exemplo que o Fabiano colocou, a questão é anímica, é de alma para alma, não há intermediário na comunicação. Bem lembrado, Mauro, isso aí é bastante importante, que é o tema, né, que a gente está discutindo. Então, a questão do dom eu anotei, porque senão a gente fica naquele sentido religioso, né, de prêmio, e achando também, como muitos espíritas acham, que o médium é melhor, o médium sabe mais do que o outro que não é, do outro que não recebe comunicação de espírito, tá? Então, só para ressaltar aí essa... Um ser privilegiado, aí a gente coloca a parcialidade de Deus, né? A parcialidade do Criador. Outra questão importante que eu acho que vale a pena a gente ressaltar que muita gente fala assim, se eu não fizer um bom uso da mediunidade, eu perco esse dom. Não perde. Isso é algo orgânico. O que muda é quem está do outro lado, né? Porque eu vou ter afinidade com os bons espíritos ou com espíritos menos esclarecidos, né? Para a gente deixar claro, que muita gente acha, olha, se eu não usar bem, eu perco. Não perde. Só que muda o outro lado do telefone e aí a gente vai ter complicações maiores. Deixa eu falar uma coisa. A Ellen que falou sobre o dom da mediunidade, e ela estava pegando leve. O que ela queria colocar mais era mais como se fosse uma prova que ela teve na vida dela. Porque ela era de uma família evangélica, puramente evangélica, bem, o avô pastor e tudo mais, e ela começou a ter a mediunidade bem ostensiva desde os 6 anos de idade. Então, ela tem dificuldade, às vezes, de dirigir, passa espírito na frente dela, ela não sabe se é encarnado ou desencarnado, e toda hora a gente tem coisa... Então, ela sabe que, como trabalho para ela é mais uma prova do que simplesmente é algo que veio especial e caiu, assim. Felipe, 6 anos? 6. Então, E aí isso foi um grande problema dentro da família para ela, e tentaram tratar ela com medicamento e tudo mais, até que levaram ela no centro espírita e as coisas começaram a... Então, e ela sabe que ela tem que trabalhar, gostando ou não. Eu senti que ela falou de uma forma que não se sentia privilegiada, mas sim obrigada. Foi nesse ponto também que eu fiz questão de ressaltar, porque nada que a gente não vem com uma questão determinada que a gente não possa fazer diferente, viu, Felipe? Aí não é isso que o Espiritismo fala. Nós temos a nossa individualidade, nós temos a nossa consciência que nos guia e nós temos o livre-arbítrio da escolha. Sim, né? Então, quando eu percebo que determinado trabalho está me fazendo mal, né? Eu não posso falar, é melhor fazer, porque eu vim para fazer, e aí eu me livro disso. Você percebe? Quando eu não entendo como trabalhar com essa faculdade, eu não estou exercendo ele de maneira como foi transmitido e estudado por Kardec. Né? Sim. Mas é importante, isso é importante. Eu até perguntei que eu não tinha entendido se era 6 ou 16 do Felipe, mas isso vem reforçar essa colocação aqui que é do Herculano Pires a respeito dos ciclos da mediunidade.
Uma criança de 6 anos, ela não tem como escolher, certo? Ela não tem como lidar com aquilo, ela precisa necessariamente de apoio, ela precisa necessariamente de boa orientação. Então, nós que militamos dentro da doutrina espírita, a gente precisa ter claro isso. Então, não incentivar, ok? Não, digamos, acelerar algum processo, e sim educar. E, claro, quando se apresenta dessa forma que se apresentou com a Ellen, é preciso tratar devidamente, quer dizer, não é algo que a gente pode virar as costas, não, a gente tem que tratar isso devidamente, porque é assim que ocorre. Então, Herculano Pires diz que a gente tem que acompanhar, né? Não incentivar, como você acabou de falando, né? Não instigar, porque aí existe uma fase que a criança trabalha muito com a imaginação, né? Mas deve ser acompanhado com prece, né? E com muito diálogo, muita conversa, porque às vezes some, passa esse ciclo e a criança nunca mais fala a respeito, né? É que, normalmente, né, o que a gente vê é o contrário, quer dizer, a gente vê o uso de medicamentos, quer dizer, por vezes levando até situações muito prejudiciais à formação daquele espírito, daquele indivíduo. Isso, se a gente acompanha a criança e trata aquilo com normalidade, a criança também não vai sofrer com aquilo e depois fica por conta da imaginação dela, do período de imaginação, né? Se não continuar extensiva, né? Até ela ganhar maturidade psicológica. Orgânica também, né? Ô, gente, eu entendo o que vocês estão falando aí, eu fui tratada, assim, dentro de um centro espírita, eles tentaram, tipo, diminuir minha mediunidade. A minha mãe não me deu medicação, como o médico tinha indicado, eu fazia muito esporte durante o dia para me cansar e dormir à noite, mas, assim, era um pesadelo eu ir ter uma fazenda e dormir numa fazenda. Era um pesadelo. Não tem tratamento para isso, assim, não vou deixar de ver um espírito, ele passando por ali. Então, assim, era realmente complicado, não é uma coisa tão simples assim para uma criança e continuou. Sim, não, só aumentou, não diminuiu. Uma vez eu fiz uma blasfêmia de falar que eu não queria ser mais médium, chorei pra caramba, eu fiquei acho que uns 30 dias sem ouvir nada, sem ver nada. Parecia que eu estava no fundo do mar respirando aliviada. Mas depois, na hora que voltou muito pior. Legal, vamos lá. Então, aí, viu, Ellen, eu penso assim, se você teve orientação e tem essa faculdade dessa maneira que você está mostrando que tem, você escolheu também para trabalhar com ela, né? E você entendendo isso e entendendo que a visão dos espíritos pode não ser tão ruim assim, né? Entendendo que a nossa comunicação entre os espíritos pode ser natural, né? Isso vai te trazer menos pesar, né? Mais alívio. Sim, eu fui e virei média, eu tinha 16 anos, aqui não dava mais para realmente segurar, eu tinha que fazer um trabalho de alguma forma. Por isso que eu falei hoje que um dia eu cheguei no centro e falei, gente, deixa pelo menos eu lavar o banheiro, porque eu preciso trabalhar de alguma forma, assim, no centro novo. É um estado desesperador. Deixar de ver, assim, é mais tranquilo, mas, assim, passa na porta de um bar, entra no bar, vai no cemitério, no hospital. Então, assim, hoje eu entro, mas não gosto, é pavoroso, é difícil, mas a gente acostuma. E quando você vai a esses ambientes, até hoje, você ainda vê bastante coisa assim, Ellen? Sim. Outro dia a gente foi numa pizzaria, que era um bar. Na hora que a gente sentou na mesa para comer, veio um espírito, tipo, enfiando uma língua no meu ouvido, um dedo, sei lá, sabe, para fazer uma indução para você tomar bebida alcoólica. Eu falei, sai, não quero, não vou, vamos embora.
É assim o tempo todo. Você vai trabalhar com isso e você vai ajudar eles também, né? E você vai... Existe uma pergunta lá no Livro dos Médiuns, né? Que Kardec pergunta como afastar os maus, né? Atraindo os bons, a resposta, né? Então, o que você está fazendo? Estudando, entendendo, e através disso você vai deixar de ter essas experiências tão ruins, porque os espíritos bons também estão aí. É o último assunto que eu falo, por exemplo, eu fui na Colmeia fazer meu primeiro exame espiritual, que eu estou fazendo um curso lá no IAD. Para poder trabalhar aqui, porque aqui a gente tem essa escola, tem que passar por esse processo. Ou eu viro um bandista. Aí o que acontece? Quando eu cheguei lá, eu fiquei extremamente emocionada, porque estava uma paz, uma tranquilidade, não tinha um espírito ruim, só tinha gente boa, tranquilidade, tudo limpo, o ambiente extremamente limpo. É difícil a gente ver um ambiente limpo. Geralmente as paredes, os cantos são tudo sujos, escuros, tem umidade, tem umas coisas assim. Eu fiquei muito, muito feliz na hora que eu cheguei lá. Eu falei, gente, faz tempo que eu não entro num ambiente que é tão tranquilo e tão limpo. Do lado espiritual. Isso, do lado espiritual. Então, assim, eu vejo os dois lados, só que eu tenho que aprender a balancear. O dia que eu tô triste, o dia que eu fico triste, pronto, acaba tudo, abre e vem tudo. Aí você se levanta, aí some, mas você continua vendo. Mas, assim, tipo, às vezes passa alguém perto do carro, aí eu acho que tem alguém, você dá aquela freada, assim. Não é ninguém. Então, assim, é tudo muito variável. Tem que manter uma frequência alta para não ser atingida o tempo todo por eles, porque todo mundo tem seus lados bons e lado ruim. Eu tenho meus espíritos ruins que querem me atingir o tempo todo. Se não vai ser por mim, vai ser pelo Felipe, pelo meu filho. Então, vai indo, eles vão se manipulando, se mexendo, sempre tentando te atingir. E é uma coisa muito louca. Então, assim, tem que manter uma elevação sempre. E não é fácil para a gente que é ser humano, né? Eu vi uma frase né? Eu vi uma frase muito legal no filme esses dias, Ellen. Eu não sei se vai te ajudar ou vai atrapalhar, mas ele fala assim: quando você é precioso para Deus, você também é precioso para o diabo, entendeu? Porque você é alguém importante, né? Então, assim, é claro que quanto mais a gente estiver caminhando no bem, a gente vai ter também as tentações. Tentações entre aspas, né? A gente estava no curso uma segunda-feira, eles estavam falando que os dirigentes, eles são muito atacados. Eu acho que todo mundo é muito atacado, só que tem uns que vê mais, e sente mais, e vê menos. Então, assim, todo mundo eu acho que é muito atacado o tempo todo. Todo mundo sofre a influência, alguns sentem mais. Semana passada, eu estava fazendo oração das 10 aqui, ali na varanda, parou um grupo na frente, a Ellen que me descreveu, com umas bolinhas de fogo e tacando para cima da gente, assim. E eu acho que isso não deve acontecer só com a gente, né? Com todo mundo que faz parte desse grupo de oração, né? É importante esse depoimento da Ellen, para a gente, eu não tenho isso que a Ellen tem, mas para vigiar cada vez mais os nossos pensamentos, né? Como o pensamento ruim, sensações ruins, emoções ruins, atrai coisa ruim. Uhum. Né? E se as pessoas sentissem, né, vissem essas coisas, eu acho que cuidaria mais dos pensamentos, né? Ter mais pensamentos bons, emoções boas, né? Pensamento, sentimento, linguajar, acho que tudo entra, né? Comportamento, né? Aí você muda o teu comportamento também. Ambientes, né, onde você frequenta, né? Tudo. Não, ambiente para mim é tudo, assim, é muito complicado. Sim. Agora, eu teria uma pergunta, assim, tipo, a Ellen teve desde criança e tal. E a gente, que tipo, eu que não tenho nada, né? Eu fui no Jeff procurar o curso de médiuns, aí eles falaram, não, tem que fazer o curso dos aprendizes primeiro, que são 3 anos. Aí depois, mais 2 anos do curso de médiuns, né? E aí você sai e, de repente, você não sai, não desenvolve também, porque pode, entendeu? E todo mundo é médium, aí eu não entendi isso. Então, a gente é médium porque a gente é espírito também, mas a gente passa por todo esse processo, eu assisti a palestra também. Nem todos são médiums ostensivos, que são aqueles que têm o fenômeno que a Ellen está descrevendo.
né? É muito forte esses fenômenos. Então, esse é o médium ostensivo. Aquele que não é, você não vai desenvolver ele, porque também depende de outras circunstâncias, entendeu? O que a gente fala que não vai desenvolver? É essa mediunidade ostensiva. Não Eu vai diria que a gente deve traduzir desenvolver por educar. Então, desenvolvimento é educação mediúnica. Eu posso associar a faculdade mediúnica com a faculdade de ver, de ouvir, né? de sentir. Então, tem pessoas que estão quase desprovidas ou desprovidas dessa condição. Então, é nesse sentido que todos nós somos mais ou menos médiuns, tá? Assim que eu entendo. Então, pode ser que eu não tenha, digamos assim, a mínima sensibilidade, né? Da mesma forma que tem alguns que são privados da visão ou da audição. Tá? E num grau ostensivo, você tem essa faculdade apurada, e ela precisa ser educada, no caso. Né? Aqui nesse 19.3, a gente vai estar falando a respeito do transe. Vamos lá, então. Olha, aqui, então, ele fala que, paralelamente ao estudo, né, de Kardec sobre mediunidade, um pouquinho depois, a parapsicologia também vem estudar esses fenômenos e dá o nome de psigama, né, para os fenômenos de efeito inteligente, e psicapa para os fenômenos de efeitos físicos. Tá? E indo para o outro item, então, nós vamos continuar com esse assunto aí, o transe mediúnico e o mediunismo. Olha lá, eu vou ler. Posso ler? Pode. O transe mediúnico não é propriedade do espiritismo. Ele é encontrado nas mais diferentes épocas da história, nos mais diferentes locais da face da Terra, em todas as culturas. O transe mediúnico pode ocorrer dentro de casa ou na rua, em casas de orações ou em locais de festividades, de tristezas, em grandes encontros festivos, onde se apresentem líderes políticos, religiosos ou artísticos. O transe mediúnico está muito relacionado com a alteração emocional, tendo quase sempre como pano de fundo a música, principalmente a percussão com envolvimento de fortes emoções. A expressão mediunismo, criada dentro do espiritismo, designa as formas primitivas de mediunidade e geralmente fundamenta as crenças primitivas. A diferença entre mediunidade e mediunismo está no fato consciencial, ou seja, a mediunidade é o mediunismo desenvolvido, despido da roupagem mística, tem um caráter mais racional, submetido à reflexão religiosa, filosófica e científica. A mediunidade é o objeto da parte científica da doutrina espírita, pois esta busca seu entendimento, seu desenvolvimento, pesquisa suas leis, tal como ocorre com a ciência da matéria. Está fechado seu microfone. Seu microfone está fechado, Maria Neuza. Desculpa, gente, é que a rua está barulhenta aqui, eu sei que atrapalha. Eu penso que o Mauro falou sobre isso no final aqui, ele abordou esse item, né? Quando disse, ele vai dizer aqui que a mediunidade, sendo uma faculdade natural, ela não é privilégio só do espírita, né? E, portanto, acomete em todos os lugares, em igrejas, como diz a Ellen, na rua, no cemitério, em casa. Né? Então, ela vai ocorrer porque ela existe no ser humano. Tá? E ela pode também ser provocado, esse transe mediúnico. Ele pode ser espontâneo ou pode ser provocado, por isso que ele coloca aqui, né?
um pano de fundo, uma música, uma vibração, que leve o médium a entrar aqui em transe, né? Que é uma alteração de consciência, né? E a educação dessa faculdade, como fazer com ela, como lidar com ela, é que vai distinguir do mediunismo, porque o mediunismo é a faculdade pura, primitiva, sem controle do médium, né? Agora, quando o médium conhece a faculdade, sabe como funciona, ele é que vai dirigir o processo, o fenômeno, ele vai estar à frente, né? Sob controle, quer dizer, sob equilíbrio, né? Nesse transe mediúnico e no exercício da mediunidade. Eu penso que foi o que o Mauro falou no final aí do último item, da educação mediúnica. O Fabiano parece que ia colocar alguma coisa, e eu até interrompi para passar para esse transe, quando a gente estava no item anterior. Não sei se você quer, Fabiano. Não, é só que, assim como eu falei, né, dos cegos lá, que ele desenvolve algumas características, né, por conta que ele não enxerga, então ele tem os outros sentidos aguçados, apurados. Né, apurados. A mediunidade, ela é parecida. Então, assim, se a gente começa a prestar mais atenção, trabalhar e se educar, a gente vai percebendo. Então, Marina, você é médium com certeza. Eu tenho certeza que se você entra num ambiente conturbado, você sente esse ambiente. Isso se chama mediunidade, tá? Porque você entra em relação com o outro, com o plano espiritual, tá? Mas não é o exercício de comunicação, né? Mas é a faculdade mediúnica que lhe dá essa condição. Interessante é que, desculpa, Marilisa, o que me ocorre é que eu sou um pouquinho mais velho, né? Enfim, então a gente já pôde... Eu sou um ano mais velho que o Carlos, e ele está com 36 agora. Pelas contas, você é 37. É isso. Então, 34, você errou, 34. Professor, não fique se preocupando com isso, não. Eu já tive a oportunidade de frequentar o centro numa época em que não havia tanto cuidado com a educação mediúnica. Então, quando do desenvolvimento, colocam você entre médiuns, na tal da mesa branca, lembram? Centro de mesa branca, dá a mão para aqueles que já são médiuns. Então, para comprovar essa situação aqui de excitação que leva ao transe. Tanto é que fica difícil definir se é um fato mediúnico ou é uma excitação psíquica. Quer dizer, uma excitação psíquica leva a fenômeno mediúnico e o inverso também ocorre. Por isso que, como a Marina colocou, vale a pena a gente sempre reforçar esse método de educação que a Aliança adota. Eu acho bastante interessante. Então, o indivíduo, ele primeiro frequenta uma iniciação espírita, onde ele toma contato com o espiritismo, seu lado filosófico, científico e religioso, e depois ele vai para a educação mediúnica, né? É seguro para a educação do indivíduo. Uhum. Professor, na década de 80, 70, é que foi criado todo esse processo para... 50. Década de 50. 50. Você já frequentava a mesa branca, né? Nosso pai que contava, viu? Ele não é dessa época. Obrigado, Marina. Marina. Mas o senhor está bem, hein? Está bem conservado, professor.
Esse programa da Aliança é de 50. É que, veja, nos anos 50, ele era muito pouco difundido, muito pouco. Foi mais para 70 que houve assim uma eclosão, podemos dizer. Sim, não, eu Leva assisti a tempo. palestra do presidente, o professor Eduardo Miyashiro. Sim. Então, ele falou todo esse nascimento, né, desse curso, né, para médiuns. E precisa mesmo, né? Então, assim, até, assim, um protocolo mesmo, né, de padronizar, né, essa formação. Precisa. Achei muito interessante. E aí ele falou, mas não explicou, né, dessa mudança. Porque a gente está tudo online, não está presencial, mas que mudanças virão. Né? Porque todo esse atendimento que fazia no presencial, e eu não quero voltar para o presencial, enquanto tiver essa pandemia, esse delta, mesmo tomando terceira dose, estar na rua é correr risco. Então, eu prefiro ficar assim, no Zoom, cada um no seu quadradinho. Eu me sinto mais à vontade assim. E aí ele falou no que item vai... 19.4, Marina, vai entrar aqui essa onda mental, né? Quer dizer, talvez ele não tenha explicado, mas a gente vai entrar nesse contexto aí de como a gente pode desenvolver esse processo. Eu não entendi o que eu... no outro item que vai falar? Então, aí eu fiquei curiosa, né, para saber como é que será. Porque a gente está no curso que está interrompido, né? Porque o curso tem que ser presencial e não está sendo, né? Mas a gente está, tipo, ontem teve a vibração e teve a mensagem, né? Então, tem médios recebendo mensagem e passando através do Zoom, né? Daqui a pouco a gente vai estar recebendo mensagem... Através do Zap. WhatsApp, o WhatsApp é o próximo. Por que não? Há bastante assunto aí também, né? Vamos lá, vamos continuar. Aqui, vamos lá, olha, Marina. eu fiz uma anotação que parece fugir do assunto, mas não foge. O caso do espiritismo, a doutrina espírita, ela iniciou numa fase de fenômenos, né? De estudo desses fenômenos, que nós conhecemos como mesas girantes ou mesas falantes. Mas a finalidade desses fenômenos, Kardec já enxergou na época, quando ele começou a estudar, que a finalidade era o caráter moral, trazer uma teoria moral que foi enxergado, né, através daqueles fenômenos. O que havia, ou o que há ainda por trás desses fenômenos, tá? Que é a finalidade da doutrina espírita e o nosso aperfeiçoamento, né? 19.4, onda mental e hipnotismo. Vou ler essa, então, tá? Estou vendo que o Mauro vai me cortar já aqui. O Felipe está querendo ler, pode ler. O Felipe se prontificou. Pode ler, Felipe, vamos lá, Felipe. Então tá, vamos. Posso apertar o 2 vezes aqui para ler? Vamos lá. Onda mental e hipnotismo. Sempre que pensamos em nos expressarmos através da palavra, da atitude ou do comportamento, criamos formas de pensamento ou imagens moldes, que lançamos para fora de nós pela atmosfera psíquica que nos caracteriza a presença sobre todos os que nos aceitam, o modo de sentir e de ser. Consciente ou inconscientemente, atuamos à maneira do hipnotizador sobre o hipnotizado. O inverso, porém, também pode ocorrer toda vez que aderimos ao modo de ser e de sentir do outro. Hipnose é o sono ou estado de passividade artificialmente provocado por processos mecânicos ou psíquicos. Ela é, sobretudo, um processo sugestivo que tem por finalidade uma análise psicológica para o encontro de fatos supostamente esquecidos pela memória. A hipnose também é usada em processos cirúrgicos onde há traumas ou impossibilidade do uso de anestesias.
Durante o estado hipnótico, o paciente tende a acatar sugestões e obedecer ordens, desde que não criem conflitos com os valores ou desejos do paciente. Apenas pessoas impressionáveis são passíveis de serem hipnotizadas. São dois assuntos aí nessa parte, né? A questão da onda mental, olha só, o pensamento é um atributo do espírito, né? Então, quando a gente pensa, ele diz aqui que a gente cria formas, imagens, tá? Que são as formas pensamento que André Luiz fala. Você criando essas imagens, você vai entrar em sintonia com aqueles que se identificam com o seu pensamento. É isso que nós chamamos de afinidade, de similitude, as vibrações, a atmosfera fluídica. Porque quando a gente pensa, a gente forma imagem. A imagem é um recurso da comunicação, né? Que eu penso que o Alan colocou aqui exatamente, continuando aqui a comunicação, forma de comunicação. Então, nós atraímos para nós aquilo que nós temos em nós e que nós expressamos através do pensamento, no caso, no plano espiritual, que acontece diferente do nosso plano físico, né? E vice-versa também, ou se identificam conosco ou não se identificam e se retraem. Então, a gente ou atrai ou expulsa aqueles que ficam em nosso entorno, né? Essas ondas mentais é que vão aí definir o fenômeno também. Muitos fenômenos que caracterizam a mediunidade. Agora, o hipnotismo não. O hipnotismo já é outra coisa, já existe técnica para uma alteração cerebral para que você esteja sujeito às impressões que o outro quer te passar. Então, é por sugestão, não existe aí relação com a mediunidade, porque não está havendo a mediação entre a pessoa com o espírito, não tem outro espírito aí, só tem o hipnotizador que condiciona ou sugestiona o hipnotizado, né? São coisas diferentes que muita gente acha que é tudo a mesma coisa. Vou deixar para vocês falarem mais aí se concordam ou se tem uma definição mais esclarecedora. Formas de pensamento é um assunto que pode durar uma aula inteira, né? Sim. O André Luiz fala muito sobre isso. Eu vou entrar no assunto, não vou acabar com... Exatamente. Então, nós, encarnados, a gente faz arte, né? Desenha imagens para comunicação. O espírito pensou, criou. São as formas pensamento, né? E o outro lê. Aí existe a comunicação. E o verbo tem esse poder de materializar essa forma de pensamento, né? Verbo, no mundo astral, né? Materializar, que eu digo, espiritualmente, né? Exatamente. Energia, energeticamente. Porque ele está embebido de sentimento, né? A palavra, quando ela está, ela e uma coisa materializa. que o André Luiz fala, que uma mesma forma de pensamento, quando ela é alimentada por muita gente pensando a mesma coisa junto, ela pode criar quase que vida própria, né? Não que tenha um espírito animando aquilo, mas que ela pode ficar poderosa mesmo. Eu imagino aquela figurinha do coronavírus que fica aparecendo em tudo quanto é manchete, e todo mundo falando medo, como não tem essa forma de pessoas por aí causando medo nas pessoas, né?
e formando lugares, né? Que às vezes no espiritismo a gente tem como real. Quando se agrupam espíritos com o mesmo pensamento, com a mesma crença, com os mesmos sentimentos, eles descrevem lugares, como se fossem, e a gente entende como se fossem lugares físicos que nós conhecemos aqui, né? Isso daí também, como você disse, tem muito o umbral, descrito por André Luiz, Exato. né? Tem muitas pessoas que têm umbral como uma região que você pode desencarnar e ir para o umbral. E não é isso. E ele é exatamente formado por essas formas de pensamento. Né? Exatamente, por aquele grupo de espíritos que estão ali e sentem, eles acreditam, eles estão num lugar ali que é o lugar que está fazendo o sofrimento deles, que está causando aquilo que eles sentem. Né? Então, Deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu faço umas meditações e eu tenho umas que eu já fiz, que é auto-hipnose, e inclusive tem alguma que eu já fiz que era para comunicação com o mentor espiritual. Aonde se enquadra isso? Ela é hipnotismo também? Ela não é uma forma de comunicação, então? É sugestionado mesmo que você, quando você faz essa meditação? Você falou auto-hipnose? Então, é você com você mesmo. Não, ela é guiada. Eu escuto um áudio que a pessoa vai falando coisas para você entrar, talvez, num transe e você ter essa comunicação, né? Só que eu não lembro, né? Porque eu acho que eu durmo. Eu acabo não lembrando. Mas eu penso que é sugestão, é técnica de sugestão. Você está sujeita a se, sabe, embarcar naquilo mesmo, e se houver um outro ali presente, você vai no caminho que ele te direciona. Você vai exatamente onde ele quer, porque você está ali ligada através da sugestão. Mas você também pode se autossugerir, tá? Que a auto-hipnose é você pensar em induzir. Se sugestionar. Então, a questão, são coisas distintas. Você pode, pela hipnose, ser levado a um transe mediúnico. É aquela questão da excitação psíquica levar a uma comunicação mediúnica. Quando eu faço isso, normalmente, que eu já fiz várias vezes, eu penso que seria assim, eu usaria, é uma ferramenta que eu usaria para entrar em comunicação com o meu mentor, no caso, que é o intuito, né, de eu fazer. Então, mas são coisas distintas. Uma coisa é a hipnose, que ela é uma sugestão, né? Sim. E a outra é o transe mediúnico. Quer dizer, uma coisa pode levar a outra, são coisas distintas, né? Ok. Animismo, mediunidade e paranormalidade. Rapidinho. É interessante que o médium vidente é sobre formas pensamento, né? Ele identifica se é uma forma pensamento ou se é um espírito justamente pela mobilidade. Normalmente, as formas pensamento elas são estáticas, são mais fixas, né? Então, se formou ali uma forma pensamento, ela não tem tanta mobilidade. Quem quer ler? Eu leio. 19.5, animismo, mediunidade, paranormalidade. A mediunidade pode também ser entendida como o designativo de faculdade que permite a fenomenologia espírita, ou seja, aquele mecanismo no qual atuam os espíritos. Por outro lado, o animismo é um processo onde ocorre participação única do ser agente, não envolvendo comunicação com outro espírito ou com o mundo espiritual. A paranormalidade é um fenômeno exclusivamente anímico, sem a atuação direta dos espíritos. O sensitivo é chamado paranormal. Dentre os fenômenos paranormais, destacamos a
preconização, a clarividência, a telepatia, a psicocinésia, conhecidos como percepção extrasensorial, PES. O Zener, utilizado pela equipe de cientistas da Duke University, do Dr. J.B. Ryan, é instrumento de medição estatística das percepções entre extrasensoriais. Esse barulho é composto de 25 cartas, sendo 5 com quadrados, 5 com círculos, 5 com cruz, 5 com estrelas e 5 com 3 ondas. A equipe afirma que existem 4 sentidos, além dos 5 conhecidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. A clarividência é o sentido de ver antecipadamente a carta que vai ser virada. A telepatia, o instrutor vê uma carta e o paciente deve receber a informação telepática. A preconização deve relatar a ordem das cartas antes delas serem embaralhadas. Estas percepções são as denominadas no campo da parapsicologia, da psigama. O último sentido extrasensorial é a psicocinésia, que é movimentação das cartas pela mente. É um fenômeno denominado psicapa. Muito bom. Aí, a mediunidade, então, nós já falamos bastante, é o fenômeno aí de a faculdade que nos permite entrar em contato com o mundo espiritual. O animismo não entra em contato com o outro, é um fenômeno, é um processo que você não entra em contato com o outro, é você mesmo que fala, é você mesmo que expõe, né? E no meio espírita existe uma dificuldade muito grande, até do médium. Às vezes ele fala, não sei se foi pensamento meu, ou se foi do espírito, eu não tenho, e geralmente eles nos procuram, olha, é meu ou do espírito? Porque nós também somos espíritos, e é claro que nós temos participação em toda a comunicação, né, em toda a manifestação, mas aqui ele pontua muito bem a definição de animismo. É o processo onde tem a participação só de uma pessoa, né? Não existe o outro que está falando usando ele como intermediário, né? Animismo, então, é manifestação da alma, da própria alma do médium. Não há outro espírito aí na comunicação. Tudo bem? No centro que eu trabalhava lá no Rio, a gente usava o termo até medianismo, onde a grande maioria das manifestações mediúnicas existe um pouco do animismo do médium. Então, eles falam assim, isso é uma mediunidade. Então, eles chamam de uma medianidade, uma coisa assim. Porque sempre tem algum toque, algum vocabulário, um sentimento que é impossível não ter, viu? É impossível não ter, uma vez que passa por ele, né? O processo de comunicação. Então, também alguns grupos condenam o animismo como se fosse uma coisa meditada, como se fosse má intenção, mas Kardec não trata assim, ele trata como natural, uma vez que passa pelo cérebro do médium, passa pelos elementos contidos no cérebro, na memória do médium, para haver a comunicação. Então, o espírito utiliza, né, do cérebro do médium, né? Nem sempre, ou não deve ser entendido como falsificação.
tirando, né, aquelas coisas que a relação que pode existir, mas não pode, o animismo tem que ter também, o médium não pode utilizar, dar um recado dele, não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando que existe a participação do médium, sim, e essa participação é denominada como animismo, participação da alma, comunicação da própria alma do médium, tá? Mas Se eu não me engano, quando a gente estuda, quanto mais inconsciente, menor a influência, né? Quanto mais consciente, influência, né? maior é ela. E aí que está a educação mediúnica, né? Você conseguir separar o animismo da mediunidade para que você tente passar da melhor forma possível a mensagem. Fidedigno, né? A mensagem que você está recebendo ali, porque existe também muitas formas de recebimento, né? Muitas formas, como a gente viu aqui. Igual agora, a gente fala na ciência nossa, né? Quando você utiliza algum mecanismo para fazer a medição, dificilmente ele não influencia na sua medição. Você tem que tomar muito cuidado quando você vai medir alguma coisa, para entender a influência desse mecanismo que você está medindo no fenômeno que você quer demonstrar. Posso falar uma coisa sobre o que o Fabiano está falando? Eu acho que isso, a gente volta ao tema anterior, sobre o trabalho. Quanto mais você trabalha de forma repetitiva, você fica muito mais expert naquilo. Então, assim, quanto mais você trabalha como médium, seja qual for a forma da mediunidade, você consegue diminuir um pouco desse animismo. Mas, assim, você tem que estar preparado, saber o que está passando, escutar, mas isso é trabalho. Não é de uma semana, 2 meses, 1 ano. São vários anos você trabalhando. É o exercício. Sim, né? É um trabalho, Você assim, vai aprimorando. E aí, o médium, com o tempo, eu falo até por mim, você não precisa estar inconsciente, você pode estar de uma forma muito consciente, que eu acho muito mais aplausível, eu tenho um controle muito mais do que está acontecendo no entorno, como eu tanto consciente para receber uma mensagem do que inconsciente. Você receber uma mensagem inconsciente, quando eu vejo quando alguém está incorporado, não é um espírito 100% dentro do seu corpo, ele fica assim, ele fica com a cabeça dele em cima da sua, na metade da sua cabeça. Então, você tem a outra parte do seu cérebro também funcionando de uma forma independente do espírito. Então, se você está inconsciente, você não consegue fazer essa balança. E assim, para um médium receber de uma forma inconsciente, o espírito tem que ter uma afinidade muito grande com o médium, que não acontece regularmente. E também nem sempre ou quase nunca, não é o médium que escolhe, né, a forma como ele vai se comunicar, né, se ele vai estar inconsciente, é uma modalidade aí, né, da manifestação mediúnica. Assim, quando eu comecei fazendo desobsessão, era quase que inconsciente, eu lembrava de pouquíssimas coisas. Depois, com o tempo, eu aprendi a não ficar inconsciente, eu ficava consciente, praticamente como se fosse uma audição do que o espírito estava tentando passar. Aí tem várias coisas, a emoção dele, a energia dele, o linguajar dele. Então, assim, tem várias coisas que aí você como médium, você pondera, eu não vou falar isso, que não é assim, completamente desnecessário. Então, você não precisa estar, assim, você escolhe se você quer ficar inconsciente ou não. Eu entendo assim, eu aprendi a não ficar inconsciente, e eu acho que a mensagem era muito melhor do que eu ficando inconsciente como médium. Porque você teria um certo controle do que está acontecendo. Certo. E a parapsicologia estuda fenômenos, mas ela atribui todos os fenômenos que ela estuda como sentidos do homem, tudo como animismo. Ele não considera, a parapsicologia não considera um outro ser, considera todos sentidos que são do próprio
homem, e que é chamado sensitivo na parapsicologia. Ele tem sentidos a mais do que aqueles que conhecemos, já desenvolvidos, né? Então, tem bastante diferença aí do paranormal para o médium que a gente conhece no espiritismo. Aí, ele dá o exemplo das cartas para exemplificar os sentidos e os fenômenos que acontecem nos paranormais, né? As cartas do baralho, o baralho. Se o Mauro conhecer melhor, aí eu vou passar para o Mauro essa parte, mas na verdade, o Heine, né? Ele coloca aqui o John Heine, que desenvolveu esse processo, né? E as cartas são em conjunto em grupo de 5 para designar a modalidade do fenômeno. Então, o indivíduo pode perceber coisas antes que aconteçam, pode perceber coisas que já aconteceram, pode perceber coisas em movimento, enfim, como foi descrito aqui, né? Na verdade, antes da parapsicologia, a gente tem a metapsíquica, né? Quer dizer, então é uma doutrina que, de forma empírica, né, ela, sem método científico, foi desenvolvido tudo isso. E a parapsicologia, digamos, ela faz essa tentativa de aplicar isso por um método científico, ainda que marginalizada. Quer dizer, você tem aqui, por exemplo, Duque, que aceita, podemos assim dizer, e desenvolve isso como ciência, mas a maioria não tem isso como uma ciência positiva. Mas o papel da parapsicologia é justamente tentar colocar isso de forma aplicada, né, ao fenômeno. Mauro, que dá como inexplicável. Então, a ciência ela admite isso e diz, olha, por enquanto, esse fenômeno é inexplicável, né? E na ciência, entende-se como na mediunidade que essa característica ela do ser humano e todos têm, ou ele considera como algumas pessoas só que têm esse tipo de característica? Ela se funda numa realidade de espírito, de fenômeno espiritista, digamos. Mas, como a Marineusa disse, num primeiro momento, isso é uma característica humana, contemplando instâncias do homem. Tá? Existe uma cadeira... Mas a parapsicologia, ela entende da mesma forma, Mauro? Ou seja, todos nós conseguimos ler as cartas, prever e etc. Não, ou ele entende de forma diferente? Não, o paranormal. Tem o paranormal e os normais, é isso? Isso, exatamente. Então é um pouco diferente do que a gente entende como mediunidade, que Perfeito. É algo natural de todos nós. Para a parapsicologia, é uma característica de alguns seres. Nem todo mundo é paranormal. Certo? Isso. E é interessante, esse estudo é interessante porque não é um estudo espírita, né? Quer dizer, a gente sai um pouquinho do nosso meio e se permite, digamos assim, se confrontar com pesquisas não espíritas, né? Desenvolvidas, digamos, por faculdades, né? Mas que ajuda bastante, né, Mauro? Por exemplo, você pega alguns casos aí, Swedenborg, por exemplo, ele está a 500 quilômetros da casa dele e vê a casa dele pegando fogo. Não tem nada a ver com mediunidade, animismo. Né? Ele sai, vai lá, vê e volta, por exemplo. Né? Então, o que eu acho bacana nesse capítulo é para a gente fazer essa distinção. Né? Por exemplo, um fenômeno de pré-cognição não tem nada a ver com mediunidade. Então, muitas vezes a gente coloca isso como se fossem fenômenos mediúnicos. Então, eu acho que a ideia desse tópico aqui é justamente isso, a gente fazer esse discernimento. E mesmo que na comunicação mediúnica
a gente sinta um pouco de animismo, é normal, porque eu tenho lá o meu inconsciente, e nesse inconsciente eu tenho uma porção de conhecimentos. Então, muitas vezes eu estou acessando o meu inconsciente, trazendo uma informação, né? E não tem problema se ela é minha ou se ela é de outro, ou se é de um espírito. O importante é se ela é uma informação válida, se é um conhecimento verdadeiro. No caso aqui, para ilustrar o que o Carlos está colocando, a clarividência é um fenômeno anímico, certo? Que o camarada antevê. Ele vê com o olho, não com o olho digamos, com o aparelho ocular, ele vê com a alma, tá? E a vidência é um fenômeno mediúnico. Então, o clarividente ele não precisa de intermediário, e o vidente ele é o intermediário no caso do espírito. Legal. Mas agora só uma pitadinha de dúvida. Assim. Não quer dizer que o animismo eu não estou vendo através de um espírito, né? Ou seja, como que é o nome do rapaz que viu a casa pegando fogo? Swedenborg. O Swedenborg. Não quer dizer que ele não viu a casa dele pegando fogo através da visão de um outro espírito que se comunicou com ele. A gente não pode saber, certo? Como ele... Assim, são teorias, o que eu entendo assim, são teorias, são modelos que a gente criou, né? Que não necessariamente pode ser que ele funcione exatamente dessa forma. Pode ser que o animismo seja uma forma de mediunidade, né? Ou seja, eu estou prevendo alguma coisa através de um espírito, ou do plano espiritual, ou de um espírito superior, que essas imagens elas cheguem até mim através dele. Fabiana, só para a gente distinguir, se tem espírito no meio, é mediunidade. Se não tem espírito no meio, é animismo. Tá? Agora tem um detalhe. Agora, veja bem. Quando que eu sei? Porque a linha entre os dois é muito tênue. Entendeu? A linha é muito tênue. Então, pode ser que em determinados momentos as coisas se juntem e eu não consiga discernir entre uma coisa e outra. Nesse caso, vamos esquecer se é uma coisa ou se é outra e vamos focar naquilo que está vindo. Se o conteúdo é bom, beleza. Se a mensagem é boa, não interessa se foi a Marineus, o Mauro ou o Felipe. A mensagem é boa. Então, ela deve ser aproveitada. Entendeu? Então, se a gente ficar... É só para a gente ter uma definição. Isso é animismo e isso é mediunidade. Porque, assim, pensando que a gente vive no mundo espiritual, a gente está rodeado o tempo todo de espíritos, é difícil até você separar uma coisa da outra. É só isso, Carlos, que eu estou dizendo. Mas eu entendo que isso aí, na verdade, é um modelo que foi desenhado e que a gente entende dessa forma. Na prática, existe sim essa dificuldade. Então, aqui a gente está vendo o conceito, né? Obrigado, Carlos. A distinção aí entre um fenômeno do outro, tá? Intercâmbio ato mediúnico. Que pena aqui que a Marina vai ter que sair, me desculpem, viu, gente? Perdi o horário aqui, porque aqui fecha direitinho, né, o processo, o fenômeno. O intercâmbio e o ato mediúnico, quem quer ler? Vou ler, tá? O ato mediúnico é o momento em que o espírito comunicante e o médium se fundem na unidade psicoafetiva da comunicação. O espírito aproxima-se do médium e o envolve em suas vibrações espirituais. Essas vibrações irradiam do seu corpo espiritual, atingindo o corpo espiritual do médium. A esse toque vibratório reage o perispírito do médium. Realiza-se a fusão fluídica. Há uma simultânea alteração no psiquismo de ambos,
cada um assimilando um pouco do outro. Não se trata de uma incorporação, mas uma interpenetração psíquica, ligando centros vitais, onde o espírito reintegra-se nas sensações da vida terrena. É isso, a fusão, né, de perispírito com perispírito. O espírito também, ele não age direto na matéria. Ele tem o seu envoltório fluídico, que chamamos de perispírito, que se expande e que se junta ao perispírito do médium. Aí dá naquela fusão existe todo o fenômeno, aí entram numa mesma sintonia fluídica, que dá as condições de transmissão, né, do pensamento de um para o outro, e o médium faz essa ponte. Não é incorporação, como a gente usa às vezes, né? Mas o que existe aqui, esse item está bem explicadinho, uma fusão fluídica de um e de outro. E no animismo não tem isso, né, Fabiano? Por isso que é distinto o fenômeno. Não existe um outro espírito aí. Existe o espírito só. E acho que isso explica um pouco o que a Ellie colocou ali, né, da aproximação do espírito. Da proximidade, exatamente. Ela tem essa facilidade, ela dá essa condição, tá? É importante saber que existe a condição que o médico dá para que o espírito possa fazer o que ele faz. Podemos? 9.7, a comunicação no mundo espiritual. Eu leio. Vai lá, Fabiano. 19.7, a comunicação no mundo espiritual. No mundo físico, onde se encontram os espíritos encarnados, sem dúvida, o símbolo mais expressivo e natural da comunicabilidade é a palavra falada e escrita. Já no mundo espiritual, desprovido quase integralmente do meio físico, a comunicação se faz de forma distinta. A matéria do mundo espiritual se encontra de forma energética, onde os fluidos perispirituais são energias extremamente sutis. Nesse mundo energético, a comunicação através dos sons fica sem sentido e totalmente comprometida pela ausência do efeito físico. Concluímos que a forma comunicativa é feita telepaticamente ou como nos sonhos, formando imagens onde os diálogos se fazem por meio de imagens. Podemos ter ideia da transmissão por imagens quando assistimos um cinema sem som. Legal. Então, é importante a gente também pensar nisso. O mundo espiritual está em outra vibração, está em outro contexto do que o nosso aqui físico. Então, a comunicação também tem que ter outro processo, né? Não justifica o aparelho fonador do espírito, né? Não tem o ar como nós que leva o som para o outro. Então, provavelmente, né, e Kardec conclui dessa forma, a comunicação entre os espíritos não é através da língua, né? É através do pensamento que um transmite para o outro, ou um forma imagens, pensamentos, e o outro capta, o outro lê e há a comunicação. Vai fechando bem, né, essa questão aí da área de comunicação, né? Ficou bem legal essa sequência de explicações. Conclusão, então, Carlos. Vamos lá, então. Conclusão.
as únicas maneiras de comprovarmos como a comunicação se faz no mundo espiritual é através de informações que as entidades espirituais nos trazem nas reuniões mediúnicas. Outras formas seriam a analogia com os sonhos, com o auxílio dos processos parapsicológicos e, por fim, as investigações de caráter lógico-filosófico. A minha versão acho que está um pouquinho diferente da de vocês, então pode ser que tenha alguma coisinha de diferente aí. Não, deu legal aqui. Deu legal? Tá igual. Uhum. Então, a conclusão é diferente, a comunicação no plano espiritual, né? E nós entramos em contato permanentemente com os espíritos. Nós, enquanto encarnados, a gente faz através dos sonhos, né? Porque a gente tem como sonho, mas é um encontro com os desencarnados, que às vezes a gente traz lembrança, mas sempre nos encontramos no plano espiritual pela emancipação do espírito, né? Enquanto o corpo dorme, nós nos emancipamos. E lá no plano espiritual pode ser também de maneira através de imagens, mas a comunicação ali se faz, ele conclui aqui, né? E através do médium, né? Do médium, através dos sonhos ou através das explicações científicas aí que nós temos como referência, enquanto a parapsicologia. Eu posso só falar mais um efeito mediúnico que quase ninguém fala? Por favor. O cheiro. As pessoas esquecem muito do cheiro, assim, os médios O também. fato, né? O Kardec fala muito. Fala dele também. Assim, é muito cheiro, assim, às vezes você entra num lugar, até as pessoas que não, às vezes não tem, não é que não tem a mediunidade, que nem a gente está falando do Camarina, sente um cheiro diferente, mas são os espíritos também que emitem esse cheiro o tempo todo também, e a gente não fala muito deles. É que eu acho que muitas vezes a gente desacredita, acha que é alguma coisa do ambiente, nunca faz essa associação, entendeu? Você está sentindo, às vezes é o que eu falo, assim, às vezes sente um cheiro, sei lá, de fumaça, meio de cigarro, não tem ninguém fumando nada, né? Mas aí você já pensa, não, deve ter passado alguém ali na rua, sempre tem alguma coisa. Mas isso é bom, Fabiano, porque aí tira o engano, né? Porque realmente pode ser. Né? De repente tem um cara fumando na sacada, no andar de baixo, eu acho que é o espírito que está aqui. Então, é importante a gente sempre tirar essa dúvida, né? Mas isso que você colocou, realmente é muito legal para que a gente possa ir vendo todas as maneiras aí, né, de aguçar aí a nossa percepção. Marineuza, muito obrigado. Foi obrigada show a você, de bola, Carlos. aula. Obrigada a todos, viu? Olha, pela paciência. Essa aula realmente deveria ser destrinchada em 2. Desculpe, porque a nossa turma fala demais, entendeu? Eu percebi, viu? Gratidão, Marineide. Olha, obrigada, querida. Olha, Kardec, só por curiosidade, né? A título de curiosidade, ele descreve 71 formas de manifestações do fenômeno mediúnico. 71, considerando tudo, o médium, o ambiente, né, o perfil do médium, do espírito. Então, daria, viu, Carlos, 2 aulas. Com certeza. Você está convidada a participar sempre que quiser, e também, agora a gente vai começar o livro 3, daqui a 2 semanas, para atribuir novas aulas também. Depois eu peço para o Mauro mandar a planilha lá, e vai ser um prazer ter você com a gente aqui. Tá bom? Prazer enorme, viu? Estar com vocês hoje. Oi. Agradecer a Ellen por ter trazido tanta experiência. Poxa, eu não fazia muita ideia. E em prova do nosso agradecimento a Ellen, eu vou até pedir para ela fazer um breve encerramento para a gente aqui. Então, deixa eu falar com o Fabiano antes. Quando você sentir cheiro de cigarro, não importa se tem gente ou não, reza, que não é espírito bom. Não é coisa boa.
Não é o preto velho, não é. Não, reza. As entidades não cheiram cigarro, assim, então reza. Então tá, vamos lá, vai. Eu vou agradecer a todos os espíritos presentes hoje pela nossa reunião, que foi uma reunião bacana sobre mediunidade, que é uma coisa que eu gosto muito, apesar que parecia às vezes que não. Agradeço meus mentores, não vou falar, os outros anjos que me ajudam no meu dia a dia, na minha vida, na vida de todos. Os mentores também desse curso, né? Que a gente tem um mentor do curso que sempre está aqui protegendo a gente, fazendo todo mundo ficar junto para poder aumentar o nosso conhecimento e ter essa troca de informações que às vezes é muito grandiosa para a gente. Vamos pedir, então, também que a gente passe o resto da semana todo mundo em paz, com muita calma, muito amor. Vamos pedir que a gente esteja bem orientado durante o dia, durante a noite, nossos sonhos também, que é nosso desdobramento, quando a gente está livre do nosso corpo e vai trabalhar ou não, vamos estudar. Pedir para que a gente seja elevado hoje à noite para a continuação do nosso curso que a gente teve hoje, que foi para mim maravilhoso. É isso, vou agradecer a todo mundo, todos os anjos, todos os mentores. É isso, gente. 10 horas a gente podia rezar junto, né? Obrigada, boa noite, gente. Obrigado. Até a próxima, Marineuza. Pessoal, tchau. Boa semana. Obrigada. Abraço a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite a Tchau, todos. tchau. Boa noite.